Oi, gente. Para quem não me conhece, eu sou o Bob Botelho. Estou na posição de coordenador executivo do Evangélicos pela Diversidade. Eu estou gravando esse vídeo num sábado. Sábado que vem de Shabbat, que é descanso. É 1h30 da manhã, dia 8 de maio. Agora são 1h28 da manhã, 8 de maio. E essa semana foi tão cansativa, né? Foi uma semana de fortíssimas emoções, vou falar sobre elas. E por isso, de todos os protocolos que vocês geralmente veem no Evangélicos, né, ter na gravação dos vídeos e tal, dessa vez eu me permito me aproximar de você e sentar para conversar. 40 segundos de vídeo e eu já quero avisar que esse vídeo vai ser uma conversa longa. Então, senta, pega um fone, esteja numa posição confortável, porque a gente vai passar algum tempo juntos. Tantas coisas aconteceram nessa semana, e essa semana foi uma semana onde foi exigido de nós, não necessariamente exigido, mas as pessoas falaram bastante sobre a importância de que o evangélico se posicionasse sobre algumas situações. Então, a gente teve a PL sobre a não veiculação, não presença de pessoas LGBTs em propagandas, porque seria uma má influência para crianças, né, no estado de São Paulo. E aí as pessoas procuraram a gente, falaram: o evangélico precisa se manifestar, porque foram pessoas evangélicas que propuseram essa lei e tem uma questão religiosa, e a gente falou, e a gente tinha que resolver isso, né? Não porque o Evangélicos é uma grande organização, mas porque das poucas coisas que existem no Brasil e das poucas iniciativas, afinal de contas eram todos os trabalhadores, né? E a gente tem orado para Deus levantar cada vez mais, pediram a nossa ajuda e a gente não conseguiu. Aí depois, eu não lembro se foi depois ou antes, mas a gente teve a questão do Gil do Vigor. Gil, se você estiver assistindo esse vídeo, cara, a gente é muito fã, a gente quer muito conhecer, a gente está muito feliz pela representação tão perfeita. Mas a gente teve o episódio do Gil do Vigor falando que ele foi antes, né? Que ele é uma pessoa que gostaria de cultivar uma espiritualidade numa comunidade, numa igreja, mas que ele não queria que isso significasse a negação da identidade dele enquanto homem gay, né? E aí de novo as pessoas, né? O evangélico precisa falar, as pessoas, hashtag Gil do Vigor no Evangélicos, né? E fizemos o alvoroço no Twitter e as coisas todas, e o evangélico precisava reagir a isso. E agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma carta aberta pro Gil? O que a gente faz? E aí mais uma demanda. E aí, essa semana a gente teve o falecimento do Paulo Gustavo por Covid, né? E é importante lembrar que ele morreu por Covid diante de um país e de um presidente que recusou 11 vezes a oferta de vacinas, né? E o Paulo Gustavo, apesar de todas as contradições, sendo quem ele é, né? Um homem gay, casado, e Thales, se você estiver assistindo esse vídeo, a gente se solidariza muito e a gente te pede perdão como igreja por todos os comentários que você ouviu de pessoas evangélicas dizendo que é fruto do pecado, que bem feito, que qualquer coisa que você tenha ouvido, nos perdoe. Como evangélicos, nós estamos aqui pedindo perdão pelo que a igreja evangélica tem feito. A sua família era linda e a gente sofre muito com essa perda, né? E mais uma coisa, né? O evangélico precisa falar, afinal de contas tem evangélicos falando sobre o que significava aquela morte e a gente lidando com essas demandas que são as demandas da rede social, né? E querendo ou não, as pessoas acabam vendo o evangélicos por isso, né? E a gente estava cansado, foi uma semana cansativa, porque no offline a gente teve uma situação de uma jovem da região norte que foi expulsa de casa pelos pais, que são pastores. E a gente teve que resolver isso e manejar essa situação. Lembrando que não dá para ir para o norte do Brasil, e a gente ainda não tem núcleos no norte que permitam a gente fazer isso de maneira rápida e fácil. A gente também teve uma pessoa que tentou suicídio, porque a mãe não conseguia acolher. E porque essa pessoa entendeu que, como vai para o inferno mesmo, é melhor desistir da vida logo. Porque era quem era, e apesar de ter lutado a vida toda contra essas coisas, né, esses sentimentos perversos, não conseguiu mudar a sua identidade, aquela que Deus permitiu que ela tivesse. A gente também teve o caso de uma parentela, né, um pai ou mãe, que bateu numa pessoa, porque essa pessoa estava escolhendo um caminho errado. Tudo isso pra gente resolver no offline, coisas que a gente não consegue
postar ou publicar, mas a gente também foi acionado e a gente precisava resolver. E a gente não é uma grande equipe, nenhum de nós recebe remunerações para trabalhar e a gente cansou. Foi uma semana cansativa. E eu tô aqui cansado. Quem grava esse vídeo é meu namorado e a gente tá cansado porque a vida cansa. Além do evangelho, a gente tem as nossas demandas e aí é sábado, a gente acumulou as coisas, né? Não gravamos pro Gil, não falamos nada sobre a PL, não gravamos sobre Paulo Gustavo e a gente precisava arrematar tudo isso de uma forma única. Quem me conhece sabe que geralmente eu gosto da técnica de exposição bíblica, né? E dessa vez eu confesso que eu estava tão cansado e eu falei, Deus, você sabe, Deus não está alheio a tudo isso. Eu falei, Deus, eu vou dar um Google, me perdoa. E eu falei, o que a Bíblia fala sobre cansaço? E aí me levaram para Mateus 11. E Mateus 11, os 2 últimos versículos, é Jesus falando, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, né? E depois dessa experiência de falar isso, esse versículo, eu falei, não, então peraí, eu vou estudar o capítulo todo de Mateus 11, né? Para pelo menos fazer uma coisa que faça sentido, 11 e 12, né? Pegar o contexto ali. E eu quero falar especificamente sobre o 28 e o 29, do 28 ao 30 do capítulo 11, mas para isso, para me concentrar nesses versículos, eu quero dar uma passada por todo o 11 e depois trago uma coisa sobre o 12 interessante, né? Agora são 1h30 da madrugada de sábado, do dia 8 de maio, e talvez você vá assistir essa mensagem no sábado de manhã, quando você acordar e perceber no seu feed. Talvez você vá assistir depois. E o título da postagem sobre cansaço e as tags, né, do Paulo Gustavo, do Gil, elas possam te chamar a atenção. E aí eu quero falar com vocês sobre o capítulo 11 do livro de Mateus, para a gente falar por que o capítulo 11 se encerra com essa fala de Jesus sobre vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados. E para a gente poder falar sobre o que significa essa fala. O capítulo 11 do livro de Mateus, ele é um capítulo que começa com Jesus falando para João Batista, né? Então Jesus tinha começado a ensinar na Galileia, ele tinha feito as coisas lá. João estava na prisão e João Batista descobriu que Jesus estava fazendo o que estava fazendo, mandou os seus discípulos chegarem para Jesus e falarem, você é mesmo o Filho do Homem? E aí Jesus fala assim, avisa João Batista que o que vocês têm visto, eu curando e tal, né? E aí do 1 ao 6, Jesus fala para João Batista, né? Então é uma mensagem direcionada a João Batista. E aí do 7 ao 15, Jesus fala para as pessoas sobre João Batista. Uma coisa legal nesse capítulo 11 é que esse capítulo 11 é o início de uma parte do livro de Mateus que fala sobre os mistérios do reino de Deus. Então o capítulo 11, 12 e 13 vai falar sobre mistérios do reino de Deus. E a gente vai falar sobre mistério um pouco. Do 7 ao 15, Jesus fala para a multidão que estava vendo o alvoroço sobre quem era João Batista, né? E é engraçado que no versículo 8, Jesus fala assim, ou o que foram ver no deserto, né? Um homem vestido de roupas finas. Não quero entrar muito em detalhe nisso, para quem faz o curso de A Bíblia Me Condena e o curso de Diversidade e Vida Cristã sabe que esse roupas finas é a palavra grega malakoi. Mas isso aí, se você está com curiosidade, tem os nossos cursos para fazer. E aí, do 16 ao 19, Jesus faz um alerta para a geração dele. Percebam que o alerta do 16 ao 19 é um alerta sobre as pessoas que estão naquele tempo. É uma localização temporal, né? E aí ele fala assim, ao que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas na praça gritando umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançam. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristecem. E esse verbete, né, Jesus falando que essa geração é como essas crianças, está falando sobre imaturidade, sobre eu estou fazendo aqui e você não está reagindo do jeito que eu esperava, de acordo com que você reagisse. E aí, Jesus continua falando, pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Ou seja, João que tem a vida ilibada, não bebe, não faz coisa errada, né? João, a perfeita santidade. Fala o quê? Está endemoniado. Aí veio o Filho do Homem comendo e bebendo e diziam, aí está o comelão e o beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Esse é Jesus.
mas a sabedoria é comprovada pelas obras que os acompanham. Eu falei sobre as coisas que o Evangelics demandou nesse tempo, né? E muitas pessoas talvez tenham achado que o Evangelics foi omisso nas várias publicações que a gente poderia ter feito para a rede social. Nós, uma equipe de pessoas voluntárias, diante de um ano extremamente estressante, de uma pandemia que não acaba por causa de um governo irresponsável. E a gente está aqui, ó, sendo colocado à morte o tempo todo. Lembrando que, assim, eu falei só das coisas no que tangem a população LGBT, mas a América Latina e o Brasil têm vivido uma série de crises, né? E depois desse alerta geracional que fala sobre a localização do nosso tempo, um tempo de uma geração infantil, de uma geração que fica procurando tocar flauta, que as pessoas se sintam tocadas, fazer lamento e chamar atenção e entristecer. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Esses retiros, essas coisinhas de a gente vai lotar os estádios e comover as pessoas e tocar flautas, para que elas sintam. Isso cansa. Viver uma espiritualidade assim cansa. E a gente que é LGBT, vendo isso acontecendo e sabendo que esse discurso é contra o nosso, cansa. E aí é legal porque do 20 ao 24, Jesus faz um alerta espacial para as cidades, né? Então Jesus vai virar e falar assim: ai das cidades que não se arrependeram. Eu tô com a NVI, eu esqueci de falar isso, a nova versão internacional. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres porque não se arrependeram. Ai de milagres porque não se arrependeram, ai de você Corazim, ai de você Batsaida, porque os milagres que foram realizados em vocês, se tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, né? E aí ele fala assim, o juízo que haverá de vir vai ser de menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Aí ele continua falando, e você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para vocês. Interessante isso, né? Depois você dá uma procurada quais foram os milagres feitos em Cafarnaum, quem era a população de Cafarnaum. Não vou entrar nesse detalhe, senão a gente vai ficar aqui por horas. E Sodoma, lembra da sodomia? A gente já sabe que Ezequiel fala que o pecado de Sodoma foi não cuidar do órfão, da viúva, foi o egoísmo, né? Ezequiel falou sobre isso, né? Para quem desvia o significado de sodomia. E sabe, além da questão temporal, tem a questão espacial. E a diferença da questão temporal, da geração, para a questão espacial, é que quando Jesus fala sobre as cidades, ele fala sobre as coisas de pessoas que viram os milagres. Quando ele fala sobre a questão geracional, ali do 16 ao 19, ele está falando sobre as pessoas ficarem fazendo coisas. Mas aí, do 20 ao 24, ele fala sobre coisas que ele fez e arrependimentos que não foram gerados. E aí tem o 25 e o 20, do 25 ao 26, né? Ao 27, na verdade. Que é exatamente a introdução para a gente falar sobre o tão famigerado versículo do venham, sobre estarmos sobrecarregados, né? Naquela ocasião, e aí em que ocasião, né? Naquela ocasião em que Jesus tinha acabado de falar sobre as pessoas, sobre mistérios do reino de Deus, né? Então ele fala as coisas para João, depois ele fala as coisas sobre João, e daí depois ele vai fazendo essas coisas sobre alertas, ele fala sobre esses mistérios do reino de Deus. Naquela ocasião em que Jesus tinha acabado de denunciar a infantilidade de uma geração e a falta de arrependimento de uma população, naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondes essas coisas dos sábios e cultos e as revela aos seus pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Eu não vou entrar aqui nas discussões profundas sobre o Filho quiser revelar. Eu só quero que a gente pare para pensar que nesse trecho, Jesus fala sobre a subversão da manifestação do reino dele. Não está com os sábios, não está com os detentores da lei, né? Quando fala aqui na NVI sábios e cultos, é uma referência aos fariseus da época. A manifestação do reino de Deus não necessariamente está nas pessoas que hoje parecem ser as que manifestam e traduzem a Bíblia da melhor forma. E aí vem o texto. E é aí que eu quero dedicar a maior parte, essa segunda parte da nossa devocional.
Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe, Gil, e pessoas que viram o Gil chorar, a gente sabe do lado de cá como cansa. Cansa a gente ter a nossa espiritualidade testada e provada o tempo todo por todo mundo. Cansa. Mas Jesus hoje está nos falando, nesse sábado de madrugada, venham a mim todos os que estão cansados. Sabe, Gil, todas as vezes que você chorou falando sobre a sua experiência com o mundo evangélico, a gente viu a sua sobrecarga e o seu cansaço, a gente sentiu, porque a gente também viveu, em alguma medida. E sabe o que é interessante? O verbo é venham. Perceba que venham é uma iniciativa nossa de ir até. É um caminho que a gente percorre. Ir até Jesus. E quando a gente vai até Jesus e a gente se rende, o versículo termina dizendo: e eu, Jesus, lhes darei descanso. Percebam, a gente vai e se rende e Ele nos dá. Por isso, as nossas lágrimas e o nosso cansaço encontram um Cristo que nos dá o descanso, que nos encontra com o descanso. E aí o versículo 29 é diferente. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Perceba, o primeiro movimento é ir, se render. E aí olha só que interessante, no 28, porque nós nos rendemos, Ele nos dá, eu lhes darei. Na segunda parte, no 29, nós tomamos sobre nós o jugo, e jugo aqui é por causa daquela expressão rabínica, jugo da lei. Esse é o jugo da lei, é o peso de você seguir as leis de Deus. Né? Tomai o meu jugo e aprendei de mim, porque nós tomamos e porque nós aprendemos, o versículo termina, e vocês encontrarão. Venham a mim e eu lhes darei. Tomem sobre vocês e vocês encontrarão. Assumir o desafio de assumir o fardo de Jesus faz com que na caminhada a gente encontre descanso. A gente encontre quem nos dá o descanso. Tá cansativo. Essa devocional que eu estou gravando no sábado, dia 8 de maio, à madrugada, ela está sendo pedida há muito tempo. E foi enquanto eu fui até Ele e me derramei até Ele e resolvi tomar sobre mim o jugo dele, que eu encontrei Ele e o descanso que Ele me deu. Interessante que no versículo 28, porque fomos, Ele nos dá. No 29, porque tomamos, nós mesmos encontramos. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. E olha só que interessante. Quando ele fala no 29, né? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Perceba que ele continua o versículo falando, pois eu sou manso e humilde de coração. Essa semana eu tive uma triste experiência de deixar de ser manso e humilde. Geralmente as pessoas me zoam por causa da comunicação não violenta, né? O Bob é da comunicação não violenta. E essa semana eu tive uma experiência de deixar de ser. E esse versículo 29 fala, pois eu sou manso e humilde. A gente toma o jugo de Jesus porque esse jugo nos aproxima do caráter de quem Ele é, manso e humilde. E aí, a gente encontra descanso para a alma, e aí a continuação no versículo 30 é, pois o meu jugo é. Perceba que ele no 29 fala, pois eu sou manso e humilde. Ser tem a ver com identidade, assim como a gente é LGBT. Ele é manso. Mas no 30, ele fala sobre o que o jugo é. Tomar sobre nós o jugo de Jesus implica em descobrirmos o que esse jugo é. O jugo é suave. O fardo é leve.
E é por isso que a gente vai encontrar nessa caminhada descanso para as nossas almas. É sábado, né? E o capítulo 12, isso aqui foi tudo no capítulo 11, né? O capítulo 12 é sobre o Senhor do sábado. Interessante Jesus terminar o capítulo 11 falando sobre jugo suave, fardo leve, descanso para as almas. E logo no capítulo 12 ele falar sobre quem manda nesse dia de descanso, o Senhor do sábado. Nós não vamos estudar o capítulo 12 aqui. Se você quiser, você pode estudar na sua casa. Mas é interessante porque depois disso, quando Jesus começa a falar sobre os mistérios do reino de Deus, ele começa a falar que a beleza do mistério do reino de Deus não é algo que a gente explica, não é algo que a gente faz teologia sobre. A teologia é importante e a gente está aqui para disputar esse espaço. Mas a beleza do mistério do reino de Deus é que é algo que a gente contempla. Não é necessariamente no sábado que a gente vai encontrar o descanso. Talvez não seja no dia que está acontecendo agora, né? No Shabá. Porque o Shabá, na verdade, é o momento de contemplar aquilo que Deus fez. E isso pode acontecer na caminhada. Talvez tomar o jugo do nosso dia a dia faz com que a gente aprenda a perceber o Deus que tem se manifestado a nós. Foi uma semana cansativa, Evangelics. E a gente sabe que quando teve a discussão da PL no estado de São Paulo, aconteceram coisas nas famílias. Porque aí a sua mãe, o seu pai, o seu tio, o seu avô começaram a falar: é verdade que esses LGBTs são tudo um bando de depravado. Isso afetou, isso cansa ouvir isso da nossa parentela. A gente sabe que quando o Gil do Vigor falou aquilo, a discussão também veio. Que absurdo ele falando que ele quer ser gay, porque é uma escolha, ele tem que escolher parar dessa vida. Que absurdo, ele fala de Jesus numa hora e depois fala da cachorrada. E cansa ouvir. A gente sabe que quando um gay, casado, pai de família morre, e talvez os nossos próprios familiares falem sobre como essa morte é fruto de um pecado, cansa. E o convite é que a gente pegue um pouco de vigor que sobrou desse nosso cansaço e a gente se renda. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque além de lidar com essa LGBTfobia, a gente precisa continuar fazendo a nossa faculdade, estudando, trabalhando, achando um jeito de se sustentar. E talvez esse pouco de vigor que a gente tenha sirva para a gente apenas se render. E quando a gente se rende, esse Cristo que está aqui, que é quem está falando, ele nos dá o descanso. E depois de nos dar esse descanso, ele mesmo nos convida que agora que você pegou o que sobrou do seu vigor e se rendeu, eu te dei o descanso, vamos para a segunda parte. Agora que você recebeu esse descanso, e a pergunta é: Evangelhos pela Diversidade, aonde você tem encontrado esse descanso que Deus tem te dado? Talvez no abraço, talvez no silêncio, talvez na solidão, que às vezes é uma coisa ruim, mas que às vezes é a solitude para ouvir a brisa suave de rua. Na noite de choro, onde a gente misteriosamente acorda descansado no dia seguinte. Na ligação inesperada, na mensagem. Às vezes a gente quer viver uma espiritualidade, um descanso, como aquela geração mimada que quer tocar flautas, mas as pessoas não dançam. Às vezes a gente quer que cantem-se lamentos e as pessoas não se entristeçam. E Jesus está falando para a gente aprender a desenvolver uma espiritualidade mais madura do que isso. E eu não estou falando isso para vocês porque é fácil para mim. Eu estou falando isso para vocês porque é fácil para mim. Às vezes a gente até já viu Jesus operar milagres nas cidades, aqui no espaço, aqui e agora. A gente viu Deus prover quase 6 meses de viagem missionária, sem renda fixa. A gente viu. Mas cansou. Tudo bem. A gente sabe que andar sobre as águas é andar em meio à tempestade. Mas não é esse texto agora.
Então a gente pega esse vigor e se rende. E nesse segundo momento, depois de encontrarmos esse mistério do reino de Deus, que é esse descanso em meio ao caos, agora a gente toma uma decisão. A gente toma sobre nós esse jugo que é suave e esse fardo que é leve. A gente aprende dele, porque ele é manso, ele é humilde. E aí a gente encontra descanso para as nossas almas. A gente encontra. Porque aceitamos o convite de Jesus de tomarmos os nossos fardos, a gente encontra no meio do caos. Por trás de todo o caos em que a vida se fez, a gente aprende a reconhecê-lo no temporal. Evangélicos pela diversidade. A gente sabe que a disputa teológica é necessária. Explicar Romanos 1, Coríntios, Malacóia, Shema Koitai, a gente até tem curso disso. Mas talvez falte a nossa vã teologia contemplar o mistério. O mistério do reino de Deus. Que é o que se inicia no capítulo 11. Percebam que isso é o que vai dar a toada para Jesus falar no 12 sobre sábado, sobre a acusação contra Jesus, sobre servo escolhido de Deus. Isso é o que vai dar tom para ele falar sobre as parábolas ali na frente, no 13. Mas deixa isso para depois. Os mistérios do reino de Deus, eles não são para serem definidos, encontrados, escritos e teologizados racionalmente. Mistério não se explica, mistério se contempla. Quais são os mistérios que você tem se esforçado muito para explicar e perdido tempo em contemplar? Está cansativo. Por isso, minha oração final é para que nesse sábado, ou no domingo, ou na segunda, ou na terça, quando você estiver assistindo esse vídeo, talvez não no momento em que você assistir esse vídeo, depois, o Senhor do sábado, do capítulo 12, possa fazer você perceber o mistério do jugo suave, do fardo leve. Shabbat Shalom. Que Deus nos abençoe.